Eles foram a primeira civilização que temos conhecimento em todo o planeta Terra. E, surpreendentemente, foram geniais, um povo avançado e com grandes tecnologias muito à frente de seu tempo. Foi há mais de 7.000 anos. Hoje o Mundo Muito Louco vai explorar essa região, conhecida como Mesopotâmia, onde atualmente se encontra o Iraque. É muito estranho que as escolas atuais não falem muito sobre eles, já que foram eles os criadores de muita coisa que a gente usa até hoje. Tipo o quê? Ixi, tanta coisa, mas vamos lá. Eles criaram a roda, o calendário, a agricultura, a matemática, a cerveja, obrigado, e até a escrita. A escrita? Sim. Pela primeira vez, o homem usou esse tipo de comunicação para registrar a sua vida, suas economias, suas crenças, e graças a isso, a gente pode conhecer muito mais dessas mentes brilhantes. A sua escrita, por sinal, era muito diferente da nossa e de todas que existem na Terra. Esses risquinhos aí que você tá vendo? Essa era a escrita deles, a escrita cuneiforme, que graças a pesquisadores geniais, hoje podemos traduzir e entender tudo o que eles faziam, esses registros nessas tábuas de argila. E o que está escrito aí? Calma, que eu já vou traduzir tudo para vocês. Mas antes de começar, eu vou dar um importante spoiler. O episódio de hoje vai trazer mais perguntas do que respostas, tudo bem? Essa civilização ainda guarda muitos segredos e mistérios que ainda não foram desvendados. Muita coisa está debaixo da terra, muita coisa a gente não conseguiu descobrir, ou não foi nem encontrado. Mesmo assim, vamos investigar a fundo as evidências encontradas até agora. Evidências que se encontram tanto na região onde tudo aconteceu, como nos grandes museus do mundo, que também guardam esses tesouros e registros. E para investigar tudo isso de perto, o Mundo Muito Louco vai invadir os maiores museus do mundo, e eu vou dividir com vocês. Claro que algumas coisas ficaram no Iraque, afinal não dava para carregar esse prédio gigante aí, que eles chamam de zigurates. Mas muitas peças preciosas foram levadas para os museus mundo afora, para conservação. Ou seja, o Mundo Muito Louco foi até Paris, no Museu do Louvre, para conhecer algumas obras. Acho que eu fui a única pessoa que entrou no Louvre e não queria ver a Mona Lisa, eu queria ver escritas cuneiforme. Eu vi a Mona Lisa também, legal, mas eu queria estudar mais sobre esse povo aí. Fomos também até Roma, no Museu do Vaticano, onde outras peças estão guardadas. É aqui, atrás das portas do Vaticano, que muitos segredos estão guardados. Ou até Londres, para explorar o magnífico British Museum. Esse é um dos que mais guarda todas essas preciosidades. As obras mais lindas de todo o planeta. Olha, eu tive que gastar minhas milhas para ver tudo isso mais de perto, para acreditar no inacreditável e para conhecer um pouco mais de um povo pouco explorado por tamanha riqueza histórica e genialidade. Olha, eu tive que estudar e viajar muito para fazer esse episódio, então não esquece de deixar o seu like aí ou mandar no grupo da família aí para dar mais conhecimento pro tio Alberto. Mas vamos voltar a falar dos sumérios. Os sumérios criaram a primeira religião conhecida e registrada na Terra, uma religião que ainda desperta muito mistério em torno de seus deuses, que segundo seus relatos vieram dos céus, trazendo conhecimento e tecnologias avançadas. Segundo sua mitologia, são eles os descendentes de Anu, ou os filhos de Anu, com Anu sendo deus do céu, também conhecidos como Anunnakis, que eu vou falar mais pra frente. A história dos sumérios é muito rica e complexa, abrangendo vários milênios e deixando um legado profundo nas civilizações que vieram depois. O rio é sempre o berço da vida. O clima desértico não ajudava muito a prosperar, mas o rio possibilitava a sobrevivência e desenvolvimento.
Tudo que era plantado às margens do rio florescia como magia. Assim como no rio Nilo, o rio Tigre e Eufrates também tinham as cheias todos os anos, que traziam os nutrientes aí das terras de cima, trazendo o plantio prosperar de uma forma rica e abundante. As cheias e as baixas se repetiam de acordo com os períodos do ano, que obrigou esse povo a estudar os ciclos do rio e da natureza, para aproveitar o melhor possível esse presente divino. Para eles essa era a explicação, era tudo culpa dos deuses, que deveriam ser homenageados e respeitados. A origem do povo sumério ainda é debatida por muitos estudiosos, que se contrariam em suas versões. Uns acreditam que ele era uma população indígena que já estava ali na Mesopotâmia, enquanto outros sugerem que eles vieram de regiões ao leste e ao sul. Faz muito tempo, por isso não dá pra gente responder com muita precisão. A gente tem algumas evidências, alguns estudos, mas ainda tem muito debate. Segundo evidências encontradas na região, tinha algumas aldeias ali, como Eridu, que surgiram antes ainda desse período. Foi em torno de 5.500 a.C., durante o período Ubaida. A cultura ubaidiana é pré-suméria e a agricultura, por exemplo, foi uma das coisas desenvolvidas por eles e reaproveitada pelos sumérios, claro. Antes de eu continuar falando deles, a gente vai embarcar na minha máquina do tempo. Vamos voltar um pouco antes da história para você entender a cronologia. Vamos começar pelo Big Bang, que aconteceu há aproximadamente 15 bilhões de anos atrás. Você acha que eu exagerei? Não, é só para entender um pouco das datas, tá bom? Foi aí que a Terra foi formada. Já o primeiro homem demorou um pouco mais para aparecer. Ou melhor, não era nem homem ainda, era o Homo sapiens, que teria surgido na África há cerca de 200 mil anos. E de lá, eles se espalharam pelo mundo. Os egípcios, por exemplo, que a gente já estudou bastante aqui no canal, eles surgiram entre 3.300 a.C., talvez um pouco mais, tem muito debate, mas já os sumérios foi em 4.000, 4.500 a.C. Eles vieram antes de todo mundo. E foi com eles, nessa região do Oriente Médio, que um grande salto evolutivo aconteceu. Tudo que os sumérios inventaram pode parecer simples hoje em dia para nós, mas coisas simples como a roda, a agricultura, matemática, astronomia, escrita, medicina, leis e muito mais não são tão simples assim de se criar. É muita genialidade para um povo só. Por isso tem muita gente que acredita que os deuses trouxeram conhecimento. Segundo as próprias lendas falam que os deuses vieram dos céus com conhecimentos, com tecnologias, enfim. Mais pra frente a gente fala disso. Vamos falar das cidades. Foi em 3.500 a.C. que Uruk surgiu. Aliás, foi uma das primeiras e mais importantes cidades do planeta. Deixa eu dar o crédito certo. A primeira cidade do mundo foi Eridu, também na Suméria. Mas foi Uruk que levou o crédito, porque cresceu muito mais. As duas eram pequenos, despretensiosos assentamentos em 4.000, 4.500 a.C., mas 500 anos depois, Uruk bombou. Ele cresceu e se converteu a um modelo de urbanização que seria exemplo para todo mundo. A cidade tinha templos, tinha bairros, tinha praças, estabelecimentos comerciais, lojinha, exército para botar ordem na casa, irrigamento, sistema de administração pública, ou seja, eles foram os inventores da burocracia. Tinha que botar ordem, né? Tinha que organizar. Em 3.300 a.C., a população chegava a umas 40 mil pessoas. Em 2.800 a.C., parece que foi o auge do poder. Estudos calculam que já tinham mais de 80 mil pessoas morando lá. A coisa bombou, foi fervo. A primeira grande cidade do mundo ainda é reconhecida, com quase o mesmo nome, sabe? Atual Uruk. Que país é esse? Uruk, Iraque. É o Iraque.
Mas vamos voltar lá para trás, né? Foi durante esse período que a civilização suméria fez importantes avanços culturais e tecnológicos. A cidade foi forçada a achar saídas para organizar todo esse povo, um sistema para registrar as coisas. Ou seja, no começo, 5 ovelhas eles marcavam com 5 bonequinhos lá de ovelha, 5 estatuazinhas, né? Mas depois começou a crescer o número e como é que fazia? Aí eles criaram um número para representar essas coisas. Ou seja, criaram a matemática. Aí era 5 linhas pro número 5, depois um círculo pro número 10, e assim começava toda essa numeração aí, que a gente já usa até hoje. Outro marco muito importante foi a invenção da escrita. A escrita cuneiforme. Tinha que botar coisa no papel para botar ordem na casa, né? Ou melhor, nesse povo, nessas cidades. Tudo começou com alguns pictogramas, né, que eram gravados em um tablete de argila, usando uma estaca afiada. Com o tempo, esses símbolos foram evoluindo para sinais mais abstratos e foram usados para documentar leis, contratos, eventos históricos, contos literários, religiosos, mitos e muito mais o que se vivia ou o que se pensava na época. E para lidar com a escrita, os sumérios tiveram que desenvolver as escolas. É culpa deles então? Eles precisavam formar os escribas que desempenhavam funções essenciais na administração pública e religiosa. E os que iam para a escola depois virariam escribas e ganhariam muito bem, teriam dinheiro e status, viu? Fica a dica aí para você. No começo, a escrita era usada para registros econômicos, money talks, né? Mas logo evoluiu para narrativas literárias e mitológicas, como a Epopeia de Gilgamesh. Talvez uma das obras mais famosas deles, né? A Epopeia de Gilgamesh é uma das primeiras obras literárias do mundo e conta a história do rei Gilgamesh, que governou Uruk por volta de 2700 a.C. Gilga é descrito como 2/3 divino e 1/3 humano. Gilga? Como assim Gilga? É Gilgamesh, pô. Eu posso dar esse apelido carinhoso pra ele ou tô cometendo uma heresia? O homem tinha grande força e sabedoria, mas também era arrogante e opressor. Então talvez ele não goste desse apelido nem das minhas piadocas, né? Parem. O seu amigo Enkidu morreu e abalou profundamente Gilgamesh, que fica obcecado pela busca da imortalidade. E assim, ele fica viajando e buscando por isso. Ele vai atrás do único ser humano que sobreviveu ao grande dilúvio e que obteve a vida eterna. Esse papo de grande dilúvio também é assunto que a gente vai voltar um pouquinho mais pra frente. A narrativa mistura mitologia, mortalidade e explorações filosóficas sobre a vida e o significado da amizade. Olha que bonito. Esse papo de imortalidade, ele é muito comentado, ele aparece muito na história dos sumérios. Gilgamesh acaba aceitando isso e decide se concentrar em governar com sabedoria e construir legados duradouros para sua cidade e para a humanidade. A Epopeia de Gilgamesh influenciou muitas tradições literárias e religiosas, incluindo a literatura hebraica, a tradição épica ocidental. O tema das suas histórias reverberam em muitas culturas e continuam a ser lidos, estudados e admirados no mundo todo. A descoberta dessas tábuas de argila aí, que tem a Epopeia, foi crucial para entender um pouco da literatura e da religião da antiga Mesopotâmia. Religião que, por sinal, ela tinha um papel central e muito importante na vida deles. Bom, o povo mesopotâmio era politeísta, eles tinham um monte de deus lá, eram deuses associados à natureza, como o céu, a água, a terra, o vento, e tinham também funções sociais, como tinha o deus da guerra, o deus da fertilidade, tinha deus pra tudo e pra todos. Aliás, chuta quantos deuses eles tinham aí, chuta um número. É mais, fala outro, é mais ainda. Eles tinham de 500 a 1000 deuses, era muito deus, tinha deus pra tudo. Olha, segundo a lenda, todo o conhecimento deles teria vindo dos céus, trazido por seus deuses.
Essa teoria aí enlouquece os ufólogos que ao escutar isso urram. Tá vendo? Tá vendo como existe vida extraterrestre? Aí é o princípio da teoria do famoso livro Eram os Deuses Astronautas. Será que eram? Isso dá uma longa discussão, mas a gente discute mais pra frente. Voltando ao assunto do Grande Dilúvio, essa parte é uma das histórias mais intrigantes da antiga Mesopotâmia. Por sinal, existem relatos históricos que dão evidências que esse dilúvio teria acontecido nesses tempos. Provavelmente isso não foi pura mitologia ou lenda. A lista de reis sumérios registra que 8 reis reinaram antes do Grande Dilúvio, ou seja, temos provas que isso aconteceu. A história, por sinal, é muito semelhante com o relato bíblico de um senhor que teria feito uma arca para salvar a humanidade. Essa parte você já conhece, né? A tal da Arca de Noé. Aliás, todo mundo conhece essa história, mas segundo a literatura suméria, o dilúvio foi real, histórico, universal e catastrófico. Destruiu não só a Suméria, mas toda a humanidade. Isso ainda é discutido entre os historiadores, tem muita conversa sobre isso, mas que algo aconteceu ali, com toda certeza. Eu comecei contando já o final da história, que o ápice, o final, mas a gente pode voltar ao começo da história para entender melhor? A origem da palavra Anunnaki remonta à língua suméria e significa aqueles que vieram do céu. De acordo com o épico, depois que o universo foi criado, a partir do mar primitivo, os deuses nasceram e as divindades moldaram o homem a partir do barro para cultivar a terra e cuidar dos rebanhos e perpetuar a adoração aos deuses. Esses deuses tinham um ego grande, né? Criaram o homem para ficar cultuando eles. Se eu for falar dos deuses, então a gente já acaba o programa, né? Porque mais de 1000 deuses aqui, fora as histórias, que são infinitas. É muita coisa, depois se quiserem eu faço outros episódios só das histórias. Mas dizem que 7 sábios da mitologia suméria foram enviados da Terra, por Enki, no início do tempo, para dar aos seres humanos as sagradas leis da civilização, os ensinamentos, o conhecimento. Essa história era conhecida pelos arcadianos, pelos babilônios, como Apkallu, ou Apkallu, peixe, que são retratados com o corpo de peixe e a cabeça de um homem, ou com o tronco de um peixe e braços humanos, pernas e cabeça, e às vezes com ou sem asas. A gente encontra muitas esculturas aí representando esses deuses. Mas tem uma outra versão mitológica que ficou muito popular aí na internet ou nos programas do History Channel, que conta que os deuses teriam vindo para a Terra em busca de ouro, já que o seu planeta tinha sido destruído e eles precisavam de ouro para salvar o planeta deles. Por isso, vindo para cá, viram que dava muito trabalho procurar ouro e garimpar o ouro, e por isso eles criaram o homem. Criaram o homem, mas não nos deram imortalidade. Que pena, né? Eu não achei exatamente essa parte da história nos textos sumérios que eu estudei, mas como são muitos, ele pode estar aqui no meio. Se você tiver o link exatamente, ou a tabuinha de cuneiforme, me manda aqui para eu estudar mais. Mas o que sabemos é que o ouro exerce uma fascinação no ser humano em toda sua existência. O ouro é um condutor mágico e muito raro aqui na Terra, que os sumérios já tinham adoração. A gente encontra um monte de objeto deles feitos de ouro, principalmente para os reis, para os nobres. Aliás, uma curiosidade, não sei se você sabe, mas o ouro não é original da Terra, né? Ele veio para a Terra através de esteroides do espaço, por isso ele é tão raro, tão caro e tão desejado pelo homem em toda a sua história. Sem contar o fascínio pelo brilho dele, pela cor e tudo mais. E se quiser, em outro episódio, eu falo só do ouro aqui, porque dá um episódio inteiro. Mas a mitologia suméria também conta muitas histórias que aparentemente foram aproveitadas em outras culturas e civilizações. Além da Arca de Noé, Gênesis, da Torre de Babel e outros trechos encontrados da Bíblia ou na nossa literatura, como Adão e Eva. Adão e Eva também são personagens que fazem parte da mitologia dos sumérios. Olha, se os sumérios fossem ganhar uma grana por direitos autorais, eles estariam muito ricos. Que pena que eles desapareceram, né? De uma forma misteriosa também, mas isso também é outro episódio. Além de todos esses talentos, os sumérios também tinham conhecimento espetacular na arquitetura e construíram esses templos monumentais chamados de zigurates. Os zigurates são palácios que sobem em camadas, como uma pirâmide escalonada, que
que eles serviam como centros religiosos dedicados às divindades. Nele tinham quartos para os seus sacerdotes, salões para ritos, e eram consideradas casa da divindade protetora da cidade. E as práticas religiosas envolviam rituais diários, sacrifícios de animais e festas religiosas para celebrar os deuses. A gente pode encontrar uma arquitetura parecida e práticas parecidas nas pirâmides astecas, mas também é assunto para outro episódio se vocês quiserem. Os zigurates são uma espécie de pirâmide e foram feitos antes dos egípcios, tá bom? Os sumérios já tinham essa arquitetura sofisticada e ousada, aliás, antes de todo mundo, né? Um dos zigurates mais preservados é o zigurate de Ur. Esse templo monumental refletia o poder e a riqueza da cidade e era um símbolo de devoção religiosa dos sumérios. Ele tem aproximadamente 62 metros de comprimento, 43 de largura e deveria ter uns 21 metros de altura. O número é uma estimativa, especulação, já que só os alicerces sobreviveram. A maior parte não resistiu ao tempo, que é uma pena. Nisso, o faraó egípcio, nosso amigo Kelps, ou Khufu, superou eles e mandou bem. A Grande Pirâmide é a única coisa desse mundo antigo que aguentou de pé tanto tempo. Mas ela é um pouco mais moderna, né? Ela foi feita depois. E o Egito teve um poder centralizado, né? O Egito virou um império, ele tinha dinheiro do Egito inteiro para fazer essa obra, eles conseguiram a unificação. Aqui, né, na Suméria, já era diferente, eles brigavam, disputavam muito. A coisa começou a desandar por volta do ano 2000 a.C. Eles foram os pioneiros em calcular raízes quadradas e frações, um negócio que nem eu sei, até hoje em dia eu não sei direito fazer essas coisas. Criaram também o sistema sexagesimal, que ainda hoje é a base para toda a divisão de tempo. Tudo era baseado no número 60, pela praticidade de dividir o número 60. Eles que dividiram o dia em 24 horas, cada hora em 60 minutos, cada minuto em 60 segundos. Não é genial, gente? Essa estrutura lógica facilitou a cronometragem precisa e coordenação de todas as atividades da sociedade. Teriam eles aprendido isso com os deuses? Afinal, se você vê essa imagem do deus, ele tem um relógio no pulso aí, não tem não? Parece, não parece? Sei não. Aliás, algumas imagens que a gente vê aí dos seus deuses parecem muito com coisas modernas e levantam muitas questões ainda sem resposta. E essas bolsas aí que eles carregavam, né? Que a gente encontra também em imagens de deuses mexicanos, que ficava do outro lado do mundo, não tinha comunicação e nem nada. Inclusive os nossos astronautas também carregam essa bolsa. Não é curioso? Uma bolsa ritualística, sei lá, vamos dizer muita coisa. Os estudiosos falam muita coisa, mas eu achei muito curioso isso. Bom, eles gostavam tanto de olhar de baixo para cima, né? Ficavam estudando os céus para entender um pouco dessa, administrar o tempo, administrar os rios, né? Como também conheciam um pouco de cima para baixo. Quando a gente vai para Londres, o Museu Britânico abriga essa peça surreal. Sabe o que é isso? Esse é um mapa feito entre o ano de 700 e 500 a.C. e ele mostra a Babilônia ao centro, a Assíria, o Elão, ou seja, esse é o primeiro mapa da história do mundo. E ainda ele marca a distância entre elas, né? O texto uniforme ainda descreve essas regiões que ali viviam feras estranhas e míticas, bem como grandes heróis, enfim. É muito curioso que naquela época já tinha mapa. E eles brigavam muito entre si, que foram se enfraquecendo, mas muita coisa foi absorvida pelos povos que invadiram lá a região, né? Muitas coisas da cultura deles foi preservadas e adaptada por impérios que vieram depois, como os babilônicos e os assírios. E fora outras culturas que aprenderam com eles e usaram suas tecnologias e inovações para seguir em frente. Até hoje eu acho que esse povo não ganhou o devido crédito. Por isso, se você gostou de tudo isso, compartilha com os amigos, deixe seu like e o seu comentário e dá uma olhada no canal que tem muito mais coisa curiosa e interessante desse nosso mundo muito louco. Valeu, até o próximo, tchau!